Falácia da composição. Trata-se da crença de que o que é verdade sobre uma parte é verdade sobre o todo. O exemplo que o Sawyer dá é no estádio de beisebol. Eu vou trazer aqui para o futebol. Então, o fato de um torcedor enxergar melhor o jogo se ficar de pé, não significa que todos os torcedores vão enxergar melhor se ficarem de pé, tá? Olha só, políticos ajudam algum grupo, setor, estado ou interesse específico e apresentam os benefícios como se fossem ganhos líquidos para toda a sociedade. Essa é a base do protecionismo do comércio internacional. Então, vou ali fazer medidas protecionistas para os varejistas no Brasil. Vou taxar ali as chinesas, né? A Shopee, a taxação das blusinhas que teve recentemente. Esses grupos e todo mundo que está nessa área, seja os donos dos varejistas, seja inclusive os vendedores, vão ser beneficiados, porque você vai aumentar o lucro de empresas como Casas Bahia, Magazine Luiza, entre outras aqui no Brasil. Só que você vai prejudicar toda a sociedade brasileira, porque agora ela vai ter que comprar mais caro aquele produto que estava mais barato no mercado estrangeiro. Eu já tenho aqui uma aula no meu outro canal que eu exploro justamente essa questão de como o comércio internacional ele tende a ser benéfico para os dois lados e quando você restringe ele, você acaba diminuindo o bem-estar da sociedade. Então, vamos a um exemplo também concreto. Né? Vereador aciona Procon após denúncia de copo d'água vendido a R$ 10 em estádio em Belém do Pará. Então, para quem entende um pouco de futebol, sabe que Belém é uma cidade que respira futebol, né? Eu sou de lá, então posso falar isso para vocês. Eu conheço esse vereador aqui, que fez essa denúncia no PROCON. A ideia de que você dá R$ 10 por um copo d'água é realmente algo considerado caro. Não tem quem se oponha a isso. Só que tem algumas coisas aqui, tá? Por que esse preço chegou a R$ 10? E o fato é que tem lá a Federação Paraense de Futebol, ela tem uma parceria com uma cooperativa de vendedores ambulantes de água, entre outras coisas. E esses vendedores possuem um monopólio. Não pode, e qualquer pessoa, um torcedor comum, comprar o ingresso e levar um, um cooler de água e vender lá no estádio. Se você fizer isso, você não pode entrar nem com sua água para consumo. Se eu comprar fora do estádio uma água, na hora que eu for entrar no estádio, eu vou ser revistado, eu vou ter que beber essa água toda, enfim, jogar ela fora. Não pode entrar. Tá? Quando você faz isso, naquele local ali específico, você estabelece um monopólio, porque você vai ter um único comprador, que vendedor, perdão, estou considerando a cooperativa, claro, ela vai ter vários ambulantes, mas no geral eles estão associados na cooperativa, oferecendo para vários consumidores. Então você tem um monopólio. Se fosse permitido no estádio qualquer pessoa entrar e vender água naturalmente, iria ter uma situação muito mais próxima do livre mercado. Isso tudo eu explico lá na playlist de economia. E o que aconteceria? No livre mercado, o preço do produto ia diminuir, porque você ia ter concorrência. Não teria como alguém tentar vender por R$ 10 a água, porque teria alguém que ia vender no preço menor e naturalmente ninguém ia comprar R$ 10. Então, isso acontece porque existe um monopólio ali naquele evento específico que é advindo dessa cooperativa. Só que tem outro porém, tá? Olha só, ninguém é obrigado a entrar no estádio de futebol. Então, se por um lado existe o monopólio lá dentro, para você entrar lá, por mais que exista uma oferta de fato limitada, tá? Isso influencia, claro, na questão do livre mercado. Teoricamente, se você tem o preço lá do ingresso, sei lá, o ingresso é R$ 50. O torcedor que vai lá para o estádio, ele já deve ter em mente que ele vai também gastar com a água. A não ser que ele queira passar as 2 horas sem tomar um copo d'água. Mas ele já deve ter isso em mente. Então, na racionalidade dele, já deve estar, olha, eu vou gastar R$ 50 no ingresso, mais R$ 10 na água, mais no lanche, enfim, se eu tiver que pagar estacionamento, se for de carro. Tudo isso, na prática, já deveria estar no cálculo de quem vai para o estádio. Porque fica muito estranho, você vai para o estádio e depois reclama que a água está cara. Então, por que você vai para o estádio? Não é isso? Não é algo que você é obrigado a ir. Eu estou falando como uma pessoa fanática por futebol. Né? Fanático sem, claro, entrar na violência. Vocês estão até me vendo com a camisa de time aqui. Então, o custo da água já deveria estar na avaliação do custo-benefício do setor.
Se achar que é caro, não vai. Percebe que essa frase muito se assemelha a uma frase semelhante que o presidente da República no Brasil, estou falando isso em 2025, que ele falou em 2024, falou sobre a carne. Ah, se tá caro, não compra. Só que tem uma diferença. A carne é um produto essencial. Por isso que foi polêmico na época, né? Como é? Vou deixar de comer? Aqui, ir ao estádio não é essencial. A água é essencial, ok. Mas se a pessoa não for para o estádio, a pessoa pode comprar ali a água mais barata em qualquer outro local. Então, é esse que é o caso. Você não pode dizer que a água é essencial, dado que a condição de você comprar água a R$ 10 é de você ir para um evento que não é essencial. Então, não é essencial você estar ali. Por mais que você goste de futebol, enfim, não é uma questão de vida ou morte. Eu posso dar meu exemplo. Antes de eu ter um salário, eu era doido para ir em todos os jogos do Paysandu, que é meu time do coração. Só que eu fiquei anos sem ir, porque eu não tinha condições de pagar no ingresso. Depois que eu consegui o salário, na época que eu morei em Belém, eu era sócio, aí eu ia para todos os jogos. Né? Mas eu tinha já condições de ir para o estádio, pagar sócio, consumir lá a água que eu quisesse. Por mais que tivesse caro, eu sabia que se eu achasse caro, era mais eu nem estar ali, tá? Porque não era uma coisa que eu ia perder minha existência se eu não estivesse ali. Uma das propostas desse vereador era colocar um bebedouro no estádio público. Então, lá em Belém tem um estádio público, como na maioria dos países, que é o Mangueirão. E ele tinha proposta de colocar água de graça para a população. E esse discurso dele era que a água não é uma mercadoria. Essa ideia é que ela é errada por vários sentidos. Porque, olha só, o conceito de mercadoria para a economia é que você tenha uma oferta ilimitada. Se tem uma demanda que é. Perdão, a demanda é limitada, mas a oferta é limitada, você tem escassez de recursos. Daí vem toda a ciência da economia. Isso aqui é o livro básico de economia do Mencken. Ele já começa o livro falando isso. Então, se a água potável ela tem uma oferta limitada, ela vai funcionar como uma mercadoria. Ela pode não estar sujeita ao livre mercado, mas a escassez vai existir. O fato de você tornar público, de alguma forma, não vai fazer com que não tenha escassez de mercado, já que é um produto essencial e que, em tese, tem uma alta demanda, tá? A única coisa que pode fazer com que o preço da água reduza, ou que você tenha maior acessibilidade, é se você aumentar a oferta. Isso que o avanço tecnológico no capitalismo faz, no geral, tá? Vamos lá. E a questão é o seguinte. É de graça, mas quem arcaria com os custos de você manter esse bebedouro, né? Então, nada vem de graça, não existe almoço grátis na economia. Vamos lá. Quem arcaria com os seguintes custos? A aquisição da água ser oferecida para alguns poucos indivíduos. E aqui vem a falácia da composição. Por quê? Como Belém é uma cidade que trata muito de futebol, isso é muito forte na cultura paraense, as pessoas se solidarizaram com os torcedores. Afinal, praticamente todo mundo já foi em alguma vez no estádio de futebol. Como se o bem-estar desses poucos indivíduos que vão no máximo ali 60 mil, que é a capacidade do estádio do Mangueirão, e é muito pouco em relação à população toda do estado do Pará, o bem-estar dessas pessoas importasse mais do que o bem-estar de toda a população. Sendo que quem vai pagar para que aqueles bebedouros estejam ali é toda a população, através dos impostos. Então, ninguém raciocina economicamente essa questão. O custo da aquisição da água ser oferecido por alguns poucos indivíduos que vão ao estádio de futebol com eventos de 1 a 2 vezes por semana. Porque você vai ter que fazer toda a questão da licitação de uma empresa, oferecer a água para alimentar os bebedouros, sendo que isso tem um custo muito alto. E os eventos não acontecem sempre. Inclusive, passam meses sem ter jogos. Até porque os dois principais times têm estádios próprios. Então, nem sempre tem jogo ali no estádio público. Beleza. O custo de manutenção dos bebedouros. Além disso, se você tem um bebedouro que não é utilizado com frequência, isso ali acumula limo. E você precisa ter esse custo de manutenção que é altíssimo. Agora imagina que o Estado não tenha recurso para custear essa manutenção. O que vai acontecer com o tempo? O que acontece em muitos estádios de futebol, inclusive durante muito tempo o estádio lá do Pará ficou assim. Ficou com uma infraestrutura toda inadequada. O estádio já é sujo, já quebrando em muitos casos, né? Recentemente teve uma reforma, mas enfim. Olha só, custo de eventuais doenças que torcedores e profissionais envolvidos possam adquirir caso consumam água imprópria. Porque se você não tiver a manutenção do bebedouro, isso vai acumular ali amebas, bactérias que causam problemas para a saúde. Imagina
bebedouro contaminado, bebedouro público contaminado, e um tanto de gente ali no estádio consumindo aquela água. E depois de alguns dias acontece uma infecção generalizada nas pessoas que consumiram aquela água. E aí, o Estado vai ter que arcar com isso? O Estado vai ser responsabilizado? Como é? Vai ter que indenizar essas pessoas? Então, essa indenização vem da onde? Do dinheiro de toda a sociedade pagando imposto? Então, essa ideia de que você vai beneficiar alguns indivíduos seria o melhor para a sociedade é completamente uma falácia. Porque para causar, por exemplo, um bebedouro, todas as normas evitando isso aqui, você ia ter um custo altíssimo. E aí poucos indivíduos iam ser beneficiados e toda a sociedade ia ter que pagar imposto para custear esses indivíduos aqui. Sendo que eles têm a opção de não ir para o estádio de futebol, que não é algo essencial na vida de um ser humano. Ok? É isso. Não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Acompanhar aqui essa playlist para a gente ver mais 2 falácias do livro Fatos e Falácias da Economia.